Olá, amigos. Enfim, estamos no primeiro dia da década de 20 do século 21. 1º de janeiro. Janeiro, inclusive, cujo nome é dedicado ao deus Jano, que nessa passagem foi comemorado no mundo inteiro. E conscientemente por maioria das pessoas que sequer sabem a origem desses fatos. O deus Jano, que é o deus das duas faces, a velha do passado e a nova do futuro. Então, sequer nós nos lembramos disso. Então vamos olhar o passado para saber o que nós estamos fazendo no presente e o que nós podemos vislumbrar para o futuro. Deixa eu aumentar aqui essa música. Isso é música de verdade, né? Essa é a verdadeira arte. Aquela música que penetra no coração e nos estimula e nos inspira a buscar o melhor de nós. Isso é Mozart, né? Pois bem, ontem, nessa passagem de ano, nós tivemos aqui milhões e milhões e milhões e milhões de reais queimados literalmente em apenas 15 minutos. Todas as cidades brasileiras, provavelmente, né, fizeram seu show pirotécnico, queimando o dinheiro do seu imposto, daquilo que você pagou como contribuinte. Aos circos, panes e circos, Bolsa Família e show de pirotecnia. Né, mano? Mas nós temos que nos divertir, nós pagamos imposto para isso, isso é obrigação da prefeitura. Não. Se você quiser se divertir, divirta-se com seu dinheiro, não com dinheiro alheio. O que sobra para os circos, armados por esses políticos, falta no investimento, na verdadeira educação, porque o homem só se torna homem a partir de uma boa educação. Não essa educação que está aí, doutrinária e totalmente degenerada e desvirtuante dos verdadeiros valores do ser humano. Além disso, milhões e milhões e milhões foram gastos também no financiamento de música para engabelar o gado nessas festas de Ano Novo. Música tóxica, com letras apelativas, induzindo os jovens a uma sexualidade precoce, induzindo os jovens, fazendo apologias e induzindo-os ao consumo de drogas legais e ilegais. E hoje, após essa festa, todo mundo correndo para ver os fogos, que acaba rapidamente, uma efeméride, parece um orgasmo. Acabou, explodiu, não explode mais, tem que soltar mais. E olha que coisa mais linda, né? Essa festa ao deus pagão Jano. Inclusive, veja bem, a grande maioria das pessoas
elas têm aquele sentido, aquele desejo, e faz um ritual ao deus Janus nessa passagem. O que é? É de você mentalizar e desejar o que você quer para este ano. Geralmente, esses desejos estão ligados ao materialismo, que é próprio do paganismo. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Dinheiro não compra saúde. Mas as pessoas fazem esse propósito, emitem esse desejo, como se fosse um rito. Um rito que é praticado pela maioria dessas seitas da nova era, sagrado feminino, Pachamama, aqueles que adoram a deusa natureza e seus elementais. Mas, deixando isso aí de lado, vejamos o seguinte. Eu, no meu caso, dormi como durmo todos os dias e acordo como acordo todos os dias. Meu primeiro pensamento para o Criador em agradecimento por estar vivo, esperando que hoje eu seja bem melhor do que fui no dia de ontem. O passado está presente na nossa vida justamente na correção de nossas atitudes em relação ao mundo, em relação ao nosso próximo. Enfim, qual deve ser o foco? Na minha singela opinião, o nosso foco deve ser sempre em cultivar as virtudes. O que é virtude? Qual o conceito de virtude? A etimologia da palavra, ela vem do latim virtus, que significa força corpórea. Porque a virtude, na antiguidade, era um maior atributo do guerreiro, do herói, simbolizado pela sua força física, pela conquista e pela salvação das pessoas por esta força, que não é só física, mas da vontade. Interessante observar também que toda a vida ela nasce dessa força, do impulso. É do bebê que nasce, do animal que nasce, da borboleta que sai daquele casulo, um esforço tremendo. Aquele é o impulso criativo do nosso Pai Celestial. Então, a prática da virtude deve ser o nosso objetivo. Aliás, nós devemos perseguir insistentemente a sua prática. Então, há muitas virtudes. Vejamos as virtudes humanas. Listei algumas aqui, pode até faltar, né? Autenticidade, bondade, compaixão, simpatia, excelência, fidelidade, generosidade, gratidão, honestidade, honra, humildade, justiça, paciência, perdão, prudência, respeito, responsabilidade, tolerância. Muito se fala, esse termo é muito usado por certa estirpe ideológica. Tolerância. Bom, a tolerância é uma virtude. Mas, além do limite, ela deixa de ser virtude. Nós, como cristãos, conservadores, nós somos sim tolerantes. Nós não desejamos o mal ao nosso próximo e nem o praticamos. Não somos violentos, não somos racistas, não somos homofóbicos e nenhum desses adjetivos dessa ideologia comunista, satânica, quer nos colar, nos pertencem a eles. Portanto, vou lembrar também aqui de uma outra frase em latim, que diz, si vis pacem para bellum. Si vis pacem para bellum. Que significa, se você
deseja a paz, prepare-se para a guerra. O cristão não é covarde. Ele tem a prudência, ele tem a tolerância, ele tem a honestidade, ele perdoa, ele é caridoso, ajuda o seu próximo. Ele tem paciência, ele tem humildade, ele pratica a justiça. Mas tudo isso tem um limite. Quando chegar nesse limite, vocês verão nascer dessa força conservadora a coragem de lutar. A coragem dos templários, das cruzadas, dos reis que atravessaram continentes para libertar Jerusalém do jugo árabe, que morreram e morrem por aquilo que eles acreditam. Então, meus amigos, a virtude, o cultivo das virtudes, esse deve ser o nosso objetivo todos os dias, primar pelas virtudes. Porque assim nos tornaremos cada vez melhores, né? E, desculpa, sabe-se que a melhor forma de se tornar homem é pela educação. A verdadeira educação, não essa aí que está a doutrinária e desvirtuante. Então precisamos estar atento nesta década, porque vai ser uma década de luta. Os inimigos estão aí, essa ideologia esquerdista, esses parlamentares que fazem parte de partidos do Foro de São Paulo, eles estão ali para praticar o mal. Eles não desejam o seu bem, não desejam o seu desenvolvimento e não desejam a sua liberdade. A liberdade para eles é tudo, e a dos outros, never. O que é a liberdade? Nossa liberdade, ela acaba quando nós atingimos ou provocamos algum dano à liberdade dos outros. Chama-se respeito, o respeito mútuo, coisa que a esquerda não pratica e não tem. São seres abjetos, vermes, adeptos do Satanás. Por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, uma das coisas que eles mais primam, que eles mais falam, que esses esquerdistas falam, é sobre a igualdade. Que igualdade é essa? Que tanto eles primam, pela qual eles tanto lutam. Vejamos, Edmund Burke, um filósofo do século XVIII, que ele diz sobre a igualdade. Ele fala o seguinte, que a igualdade serve para agravar e tornar mais amarga a desigualdade real, que nunca pode ser eliminada, e que o poder e que a ordem civil estabelece. Tanto assim para beneficiar aqueles que vivem com humildade, tanto para aqueles que são privilegiados. Assim pensou esse filósofo. Mas que igualdade é essa que esse povo quer? Que igualdade? Como é possível igualdade entre desiguais? Mas através de leis e através de uma narrativa replicante, eles tentam impor a falsidade e a inversão de valores. Por exemplo, igualdade entre homem e mulher. Como é possível? A própria biologia impede que essa vontade deles seja executada,
seja atingida. Homem é homem, mulher é mulher. Mesmo que se maquie aqui, maquie ali, não adianta. O homem vai ser homem e a mulher vai ser mulher. Você pode olhar para uma mulher que é homem. Você pode olhar para um homem que é uma mulher. Porque eles mascararam a verdadeira aparência. Então, os pelos da esquerda, eles fantasiam, eles encobrem a realidade com a sua fantasia para nos enganar e nos levar para o inferno. Então, a razão pela qual nós devemos estar preparados para a guerra. Essa década que se inicia será cada vez mais exigente com a nossa coragem, porque todos esses ataques serão recrudescidos a partir de agora. O ativismo, as agendas comunistas perpetradas pela ONU, como aborto, LGBT, aquecimento global ou mudanças climáticas, vacinação em massa, tratamento de água com cloro e flúor e outros elementos químicos, substituição dos combustíveis fósseis por energia limpa. Todas essas agendas que interessam aos comunistas, porque a ONU é comunista. Por que a dona Greta, que é a musa de George Soros, ela vem liderando esses movimentos contra o combustível fóssil, contra as viagens de aviões, contra navios que usam óleo combustível, contra carros, o transporte em meio geral dos combustíveis fósseis. Porque existe alguém que quer vender carro elétrico, justamente essa elite que patrocina ela, que tem nas mãos as finanças e a produção desse novo tipo de veículo. Mas isso tudo que eles fazem tem como suporte, aliás, eles escoram essa argumentação deles de que as mudanças climáticas advêm da emissão de CO2 na atmosfera, basicamente da queima de combustível fóssil e dos puns dos rebanhos, porque também uma das agendas da ONU é instituir o vegetarianismo e o veganismo. Mas, no entanto, nenhum desses líderes, nem a Greta, nem Macron, nem o Papa Francisco e tantos outros lacradores de plantão falam qualquer coisa sobre os grandes incêndios na Austrália, que já emitiram quantas toneladas de carbono na atmosfera. Todo mundo, passaram a fita na boca, cientistas e tudo mais. Logo a ONU, veja bem, a ONU recentemente foi denunciada pelo The Sun, um diário britânico, a denúncia grave de que a ONU emprega 3.600 pedófilos e que na última década esses pedófilos foram responsáveis por 60 mil estupros de vulneráveis nas frentes de caridades que essa instituição satânica promove nas frentes de batalha, nos refugiados, em todo esse lugar. Tem uma tal de Oxfam International, uma federação de 19 organizações que atuam em 91 países, inclusive aqui no Brasil, financiando entidades e ONGs indígenas, também estão envoltas nesse escândalo sexual de pedofilia, que é muito maior aquele que foi registrado e que foi denunciado como na Igreja Católica. E, enfim, por isso eu digo
Preparemos-nos para a guerra, porque esses filhos do demônio, esses adeptos do satanismo, eles estão crescendo cada vez mais. Esses políticos de esquerda, todos membros desses partidos do Foro de São Paulo, são adeptos do satanismo, porque são comunistas. O comunista, a primeira intenção dele é matar Deus do coração de cada um. Vocês sabem disso. Quem lê o Capital sabe muito bem disso. Então, na essência, eles são contra a vida. Eles são contra as virtudes e toda a nossa moral, todo o nosso comportamento está na Bíblia. Tem até uma outra interessante aqui também, aqui para encerrar isso aqui. Eu vou citar aqui uma frasezinha do Immanuel Kant, filósofo também do século XVIII. Ele diz o seguinte, ó: é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia. Veja bem, na Bíblia está todo o caminho que devemos seguir para ser mais humano, mais digno perante o nosso próximo e perante a Deus. Então é isso. Passei a noite, ó, vou aumentar aqui. Então é isso, meus amigos, que eu gostaria de refletir hoje com vocês no início desse mês do Deus Jano. Um grande abraço e que você consiga atingir seus propósitos e que seja cada vez melhor, mais humano, mais virtuoso. Grande abraço. Muito obrigado.